Olá, turmas, noite 6, manhã 2 e manhã 3. Eu sou a professora Viviane Góes, vou me apresentar depois melhor para vocês. Nós vamos estar dando início ao módulo de educação especial, né? E é um privilégio para mim, porque é uma bandeira que eu levanto, é a bandeira da inclusão. Agora eu vou me apresentar para vocês. Eu sou professora de todos os segmentos da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, pós-graduação, onde eu atuo como professora do Profop, formação de professores, pedagogia e algumas turmas de educação especial inclusiva. Eu sou pedagoga com habilitação em orientação educacional, sou psicopedagoga, clínica institucional, tenho 3 consultórios, um aqui em Campo Grande, um na Barra da Tijuca e um social, só para crianças carentes, em Padre Miguel. Gosto sempre de falar isso porque para as minhas turmas, para que a gente divulgue, né? Que infelizmente a gente sabe que ter uma criança especial há uma oneração, né? Gastos com terapias, e eu tenho esse projeto lá em Padre Miguel, um projeto muito bonito, o qual eu atendo crianças carentes naquela área, tá? Eu sou formada em língua portuguesa, português literatura, tenho uma publicação internacional na revista internacional Senhorelli. Foi uma publicação que eu fiz como uma defesa de mestrado com relação ao processo de escrita no ambiente virtual. Foi logo quando começou aquela problemática da questão das abreviações, e eu falo sobre isso, né, sobre essa influência no processo de escrita no ambiente virtual. Isso não é um tema assim muito recente, eu não sou tão jovem, já sou formada há algum tempo, mas eu falo isso com muito orgulho, né? Sou especialista em educação especial, sou neuropsicopedagoga. E por que eu falo isso para vocês? Porque a vida sempre me disse não. A vida sempre foi muito difícil para mim. Sou filha de 2 analfabetos, nascida e criada na favela. Então tinha tudo para dar errado. Filha de pais separados, pai alcoólatra, mãe empregada doméstica, vivi algum tempo na casa de pessoas das quais eu nem conhecia. E como eu disse para vocês, a vida sempre disse não, né? O não a vida sempre vai dizer, e a gente tem que correr atrás do sim. Então é motivo de muito orgulho chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, é uma pena que a gente não tem um tempo tão grande para eu poder contar mais ou menos a história para vocês, porque eu gosto de dizer isso, porque às vezes a gente dá vários motivos para, várias desculpas para se vitimizar, enquanto na verdade a gente precisa buscar nas problemáticas a superação, e esse é o meu caso. Eu sou motivo hoje de superação. Então eu gosto sempre de dividir isso com as pessoas. Não desanima, não desiste, acredita, vai dar certo. O não você já tem, vamos correr atrás do sim, ok? Então quando eu falo isso é para mostrar para vocês que é possível sim. Eu venci e vocês vão vencer também. Só não pode desanimar, só não pode fraquejar, tá bom? Então vamos lá. O motivo desse vídeo é justamente para que vocês me conheçam um pouco, porque são turmas realmente que eu acredito que se me viu de passagem ali no curso, a gente ainda não se conhece, talvez pessoalmente, tá? Então eu queria poder fazer com que vocês me conhecessem o meu trabalho. Eu hoje atuo mais na educação inclusiva no consultório como psicopedagoga, já atuo desde 2008, né? E é um prazer dividir a minha experiência, o meu trabalho com vocês, tá bom? Acho importante esse módulo, porque amplia o horizonte do professor, que até então se encontra preparado para atuar com as crianças ditas normais. E aí quando se depara com uma criança com dificuldade de aprendizagem, uma criança com uma síndrome, um transtorno, que isso depois vocês vão entender melhor, porque existem diferenças, né, nessas nomenclaturas. E aí, professor, o que eu faço? Né? E isso é o que eu vivencio muito, porque como eu assessoro algumas escolas,
por conta dos meus pacientes, eu acabo deparando com essas dificuldades dos professores nesse processo de inclusão. O que fazer? Eu tenho um planejamento todo pronto, e agora? Chega essa criança, né, com uma deficiência. Meu Deus, eu já vi professores desistindo, inclusive, né, de assumirem a turma por ter encontrado uma criança com um transtorno, né? E isso é muito triste, né? Isso é muito triste. A gente perceber a falta de preparo desses profissionais. Então, eu fiquei muito feliz quando eu assumi essas turmas com esse módulo, porque aí vocês conseguem ampliar o horizonte de vocês e aí vocês não vão passar por essas surpresas desagradáveis, né? Porque vão saber ali militar sobre a causa da inclusão, tá? Bom, antes de mais nada, esse vídeo também venho explicar para vocês aqui rapidamente como vai se dar as nossas aulas, tá? A gente vai sempre se encontrar nos dias e nos horários das nossas aulas, ok? Então, às vezes acontece assim, professora, eu coloquei uma mensagem lá para você e você não olhou, você não respondeu. É porque eu só vou entrar na turma no dia e no horário da turma, combinado? Não deixem trabalho para entregar de última hora, para que a gente não tenha problemas, combinado? Eu vou deixar depois na plataforma, de acordo com cada turma, o cronograma das nossas atividades. Primeira aula, o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, a segunda, terceira, quarta aula, que vocês já sabem, como praxes, que é prova e geralmente entrega de trabalho. Só que para as turmas de segunda-feira, nós vamos ter 4 aulas. Para as turmas de quarta e sábado, nós vamos ter 3, porém com uma duração de 1 hora a mais, cada aula, tá? Então, vamos ao trabalho. O trabalho vai ser uma pesquisa bibliográfica com relação a 5 temas que eu vou sortear, não sei ainda de que forma. É um trabalho individual, valendo até 6 pontos, onde vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica, cujos temas serão sorteados. O número 1 fala sobre a importância do ensino da língua brasileira de sinais no contexto escolar. O número 2, o que são transtornos globais do desenvolvimento, que a gente chama de TGD. Número 3, deficiência intelectual e os desafios na prática escolar. E o número 4, como acontece a inclusão escolar do deficiente visual. E o 5, a deficiência física no ambiente escolar. Então, nós temos aí 5 temas, vão ser divididos aí pela turma, né, a qual eu espero conhecer em breve. Sorteado esses temas, vocês vão fazer uma pesquisa. Nessa pesquisa deve conter a introdução desse tema, né? Por que a gente está falando sobre esse tema, o que é importante, como é que tudo começou, onde começou, quem foi o precursor, enfim, mas tudo muito bem resumido, tá, gente? Nada de trabalho extenso. Depois o desenvolvimento, que é justamente eu, como professora de língua portuguesa, né, eu sempre começo com perguntas e ao longo do texto eu vou desenvolvendo, dando as respostas, mas não é uma coisa, faz uma pergunta e a resposta não, tá, gente? Pelo amor de Deus. E o final é a nossa conclusão, o que a gente achou daquele tema, o que aquilo contribuiu ou não para a nossa formação, para o nosso trabalho, para a nossa atuação, ok? E junto a isso, vocês vão elaborar um plano de aula inclusivo. Ou seja, vão elaborar uma atividade específica para uma criança de inclusão. Porque a gente sabe hoje, e se não sabe a gente vai saber nas próximas aulas, que hoje a criança com deficiência, ela deve estar inserida no ensino regular, na escola regular. Ela não vai mais para a escola especial, como acontecia em outros momentos da história, né, da educação inclusiva no Brasil. Porém, hoje ela está incluída, ela está inserida na turma. Então, quando isso acontece, qual é o planejamento que eu tenho para esse indivíduo? Tá? É uma aula e um recurso adaptado de acordo com a demanda. Então, eu até deixei aqui alguns materiais. Eu estou aqui no escritório da minha casa, é um lugar que eu gosto bastante. Eu vou colocar aqui para vocês conhecerem, ó. É um lugar que eu tenho vários livros, né, que eu estudo, leio bastante. Vários materiais que eu deixei aqui para apresentar para vocês, né, que são
que eu faço uso, né? E dando também como sugestão a vocês. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, um cubo, né? Que ele tá todo com... Não sei se dá pra vocês verem bem, mas ele tá coberto. É um cubo de madeira que eu mandei fazer em MDF. Ele tá coberto com areia colorida. Tá? Então, assim, já serve pra gente trabalhar alguns conceitos com crianças com deficiência visual, né? Que já que não enxergam, pelo tato, ela vai conseguir ver que aqui é um quadrado, né? E que ele é grosso. Então, a gente pode trabalhar aí vários conceitos. Eu tenho aqui também alguns cofrinhos, né? Esses coloridos que se vendem em casa de festa, que a gente pode trabalhar aí cores, a gente pode trabalhar a coordenação motora fina, né? Geralmente as crianças com transtorno global de desenvolvimento, elas têm inabilidade de coordenação motora. A gente faz pareamento de cores, não dá pra ver muito bem, né? Porque eu tenho que apoiar aqui. O telefone ele tá num suporte alto. E aí eu posso parear com peixinhos, ó, o verde no verde. Deficiência intelectual, eu também posso fazer isso. E aí depois conta quantos peixinhos tem, né, ó. Azul com azul, amarelo com amarelo. Crianças com deficiência intelectual, você tem que trabalhar muito o concreto, né, ó. O vermelho no vermelho. E aí, depois de um tempo, ela vai fazer isso com facilidade, ó. Coisa simples que a gente tem, aqueles gelinhos que vende nessas lojas de utilidades. Eu trabalho com a pinça, que é um pegadorzinho de gelo mesmo, para trabalhar a motricidade fina, tá? Geralmente a gente trabalha com deficiência intelectual, com TGD. O deficiente visual, não. Algumas deficiências físicas também. Eu tenho alguns jogos também que eu trouxe lá do consultório, que é bacana de trabalhar. Esse aqui é um que eu trabalho com deficiente físico. Lá no consultório eu só não tenho auditivo, deficiência auditiva, nem deficiência visual. Mas o resto eu tenho todos. Eu comprei essas lâmpadazinhas aqui, porque eu também invento materiais. Eu vou depois disponibilizar para vocês algumas dicas lá na plataforma de fotos que eu tirei de alguns trabalhos, porque como as crianças não estão podendo ir ao consultório, eu estou montando alguns materiais adaptados e estou levando às casas das crianças. Então, isso aqui eu comprei já tem um tempo, numa casa de festa próxima aqui em casa. Coloquei um númerozinho de AVA dentro, às vezes eu coloco número, às vezes eu coloco anilina com cor, às vezes eu coloco letrinhas e vou trocando, né? Esse movimento, a gente trabalha o movimento de pinça, né? Vou trabalhar numerais, vou trabalhar cores, enfim, tem uma infinidade. Eu gosto muito desses peixinhos também, ó. Eu coloco, nesse caso aqui eu coloquei números, aí você coloca na areia e faz a pescaria. Isso aqui não pode faltar na nossa vida, que são alfabeto e números móveis, ó. Esse eu fiz há algum tempinho, já tá meio capenga, mas tá vendo? Com ovos, com aquela embalagem do ovo, né? E aí você faz a sequência numérica e você vai trabalhar tanto os números, a sequência numérica, quanto a coordenação motora fina, né? Porque esse movimento aqui ajuda a criança no movimento de pega do lápis. Eu trabalho com um down lindo da minha vida, meu amor, que é o Pietro, né? Não tem só ele não, mas aqui em Campo Grande é só ele. Pareamento do nomezinho, tá? Para ele aprender. Por que isso, professora? Porque nem sempre eles conseguem fazer a escrita, tá? Então o trabalho vai ser isso. Vocês vão fazer uma introdução, desenvolvimento, conclusão, vão apresentar um recurso possível para essa aula, né? Vão montar lá um plano de aula, acredito que vocês já tenham tido isso no módulo de didática, como elaborar um plano de aula, mas qualquer dúvida vocês me sinalizem lá na plataforma, que aí eu dou uma orientação. E só, esse trabalho vai valer até 6 pontos, ok? Esse é o nosso trabalho de conclusão final de módulo. Que eu vou colocar a data de entrega lá para vocês na plataforma também. E nós vamos ter, durante as aulas, alguns vídeos que eu vou estar dividindo com vocês, alguns vídeos complementares, né, que foram gravados no YouTube, a gente vai estar disponibilizando. Vocês vão assistir e vão preencher
na verdade, duas fichas com esses vídeos que eu vou passar. As duas outras fichas, que provavelmente vieram em anexo na apostila de vocês, professora, não veio, acalma o coração. Não veio, não tem problema, faz em qualquer folha, né? Faz um Word, faz em PDF e depois adiciona lá para mim em atividades. Eu vou estar criando atividades e vocês vão lá na atividade, vão adicionar essa atividade lá, ok? E vai valer um ponto. Não vou colocar assim, vou colocar a data de entrega até o final do módulo, que aí não tem aquele problema de repente, hoje não conseguiu postar porque a internet estava ruim, porque realmente isso acontece, né? Ninguém tem como prever, todo mundo tá passível disso acontecer, né? Então, eu vou deixar lá. E duas dessas fichas nós vamos preencher com estudo de casos. Professora, o que é um estudo de caso? Estudo de caso é quando existe uma situação real e a gente precisa sanar. Então, vamos colocar aqui uma possibilidade. Na turma X, um aluno Y, com laudo de TDAH, né? Chegou à escola no dia tal, com a seguinte demanda. E aí a gente vai descrever qual foi a demanda, né? Uma criança muito agitada, perdeu alguém querido da família, começou a apresentar esse problema, né? O que a gente, enquanto professor, a gente pode fazer, né, para uma criança com essas características. Então, isso é um estudo de caso, tá? Quem não entendeu, né, a gente vai se falar sempre lá pela plataforma, pode colocar lá, registrar a dúvida que eu vou estar respondendo, tá? E de repente mando também um modelo aí de exemplo para que vocês tenham uma noção de como que isso funciona, tá? Então serão 2 estudos de caso e 2 fichas relacionadas ao vídeo da primeira aula e ao vídeo da segunda aula, ok? Estamos combinados? Não deixem para a última hora, ok? Espero vocês lá na plataforma, no dia e no horário da turma, conforme combinado, com a nossa primeira aula, tá? Bom, gente, foi um prazer imenso, né? Como já disse anteriormente, espero conhecê-los em breve, pessoalmente, para ter essa troca, né, entre a gente, que isso é importante demais. Mas, antes de mais nada, a gente está passando por um momento muito complicado e que é importante que a gente faça isso agora, que a gente fique em casa, que a gente se cuide dos nossos familiares. Só sai realmente quem tem que sair, ok? Beijo, beijo, até aula 1.